Tudo bem, queridos? Estamos aqui no nosso segundo vídeo tratando de um assunto tão importante chamado verdades espirituais. Por que isso é importante? Porque quando nós conhecemos as verdades espirituais, nós vamos tomando posse da nossa identidade em Cristo Jesus. E por que é importante nós sabermos tomarmos posse da nossa identidade? Porque nós vivemos num ambiente, irmãos, o ambiente desse mundo que é um ambiente de sofrimento. A Bíblia diz que o sofrimento é uma invenção humana, porque Deus não planejou que vivêssemos num ambiente de sofrimento. Foi a queda da humanidade, o pecado ter entrado no mundo que causou isso. Então nós vamos estar lidando com isso até os últimos dias da nossa vida. E quando a gente conhece a nossa identidade em Cristo, Jesus, vai acontecer isso que nós vamos ler agora na primeira epístola de Pedro. Vamos ver aqui no capítulo 1, no verso 3 a 5. Olha assim: Bendito seja o Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que conforme a sua grande misericórdia, nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, guardada nos céus para vocês, para nós, que mediante a fé, olha que coisa linda, irmãos, são protegidos pelo poder de Deus até a vinda da salvação, prestes a ser revelada no último tempo. O que Pedro está querendo dizer é o seguinte: nós estamos debaixo da proteção do Senhor. E como nós estamos debaixo da proteção do Senhor, há uma herança que está sendo guardada para nós. E para que a gente tome posse dessa herança a partir de agora, nós precisamos, mais do que nunca, permitir que a palavra de Deus venha transformar a nossa vida. Essa é a ação do Espírito Santo de Deus, transformar a nossa vida. Quando nós entregamos a vida para Jesus, aquela vida abundante que Jesus conquistou na cruz do Calvário, só será possível se a gente permitir que o Espírito Santo faça essa obra em nós. E para isso a gente precisa, é uma ação nossa, meditar na palavra de Deus. Isso que nós estamos fazendo agora. Nós estamos meditando na palavra de Deus. E à medida que nós vamos meditando na palavra e essa palavra vai nos transformando, a Bíblia diz que o Espírito Santo vai implantando os seus frutos em nós, o fruto do Espírito Santo. E nós vamos aproximando pouco a pouco da imagem de Jesus Cristo. É claro que é um trabalho muito árduo do Espírito Santo, porque nós viemos numa condição, antes de entregar a vida a Jesus, a Bíblia diz que nós estávamos mortos em nossos pecados. Nós estávamos com uma sentença de morte espiritual. A morte física ia acontecer, nós somos espíritos habitando num corpo humano, né? E com uma psique que a Bíblia chama de alma. Essa psique, juntamente com o nosso espírito, formava aquilo que a Bíblia chama de carne. Então, toda a nossa alma e todo o nosso corpo viviam em função de atender os desejos dessa carne, que eram desejos de cobiça, faziam que tudo isso entrasse num processo que a Bíblia chama de um processo de morte e de degeneração. Além do fato de estarmos escravizados pelo próprio Satanás. Quando nós entregamos a vida para Jesus Cristo, o pecado perde o direito, isso é lindo, o pecado perde o direito de mandar em nosso corpo, Satanás perdeu o direito de nos escravizar, e nós nos tornamos, a Bíblia diz, filhos de Deus. Por quê? Porque o Espírito Santo veio habitar em mim, em você. E todos aqueles que são guiados pelo Espírito Santo, Romanos 8,14 diz, que passa a ser filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. Então, nós estamos sendo transformados. Isso é o maior milagre, irmãos. Isso é um milagre muito maior do que dar vista ao cego, do que ressuscitar um morto, porque todos esses milagres não acontecem no corpo físico. O nosso corpo físico é como se fosse um carrinho velho, que vai cada vez ficando mais velhinho. E o nosso espírito, que é o homem interior, que agora foi ressuscitado, a Bíblia diz
que esse Espírito está junto com Cristo nas regiões celestiais, mas ao mesmo tempo está em nós, conectado a nós. É um mistério isso. E ele vai nos guiando e vai nos transformando, e tudo que eu preciso para viver uma vida abundante, Deus nos dá, protegendo a gente mediante a fé. E a fé vem como? Ouvindo a palavra de Deus. Repito, isso que estamos fazendo agora. O problema é, irmãos, que a cultura evangélica, permite chamar cultura evangelical, ela, principalmente pela influência neopentecostal, ela começou a interpretar muito mal a palavra de Deus. E começou a incutir na mente das pessoas que as pessoas vinham para Jesus Cristo e, a partir dessa vinda para Jesus Cristo, estavam livres de qualquer sofrimento. É que ele venha para Jesus e pare de sofrer. A Bíblia não diz isso, irmãos, em momento algum. Isso é uma grande mentira. A Bíblia diz, inclusive, em Romanos 8, que quando diz que nós somos herdeiros de Cristo, co-herdeiros com Cristo, herdeiros de Deus, desde que participemos do sofrimento de Cristo. Por que ela põe isso? Por causa do ambiente que nós estamos inseridos. Jesus mesmo falou, nesse mundo passarei por aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. Então, quando a gente lê esse verso 5 aqui, que Pedro está compartilhando para a gente, diz que nós somos guardados, protegidos pelo poder de Deus, até a salvação dos últimos tempos. O que vai acontecer nesses últimos tempos? Que é exatamente quando Jesus voltar. Aí vai acontecer algo fantástico, irmãos. Esse corpo aqui, esse carrinho velho, né, que está conduzindo o meu espírito, ele vai sofrer uma transformação e nós seremos como Jesus é. Nós teremos o corpo de glória, o corpo que Adão tinha antes de pecar. Por isso que Jesus, quando sai do túmulo com corpo de glória, a Bíblia chama ele de o último Adão. Coisa fantástica, irmãos. Nós estamos caminhando para isso. Cristo em mim é a esperança da glória. O interessante, irmãos, é que se você ler a Bíblia Sagrada, só há duas pessoas que foram chamadas de filhos de Deus. Uma é o próprio Adão. Você lê lá na genealogia de Jesus, em Lucas capítulo 3, no verso 38, o evangelista fala assim, Adão, filho de Deus. A outra pessoa na Bíblia que é chamada de filho de Deus é o próprio Jesus. O próprio Deus, quando Jesus sai das águas em Mateus 3,17, quando ele sai das águas, o próprio Deus fala dos céus, eis o meu filho amado em quem me comprazo. E nós, agora que entregamos a vida a Jesus, a Bíblia diz que nós fomos adotados. Nós sofremos um processo de adoção. Nós fomos inseridos na família de Deus. Vamos fazer uma analogia aqui. Vamos ver as leis humanas. Um casal não tem filhos. Resolve então adotar uma criança. Ela tem todo um procedimento legal para aquela criança ser adotada. Quando aquela criança é adotada, ela passa a ter os mesmos direitos que um filho natural teria. Se aquele casal vier a ter um filho, o filho adotado e o filho natural, que nasceu do próprio casal, têm os mesmos direitos. Então a Bíblia diz que nós fomos adotados por Deus, quer dizer, nós passamos, irmãos, isso é muito sério. A gente só vai ter consciência disso na eternidade. Mas nós passamos a ter os mesmos direitos que Jesus tem. E Jesus é o próprio Deus. Irmão, é muita coisa para a gente pensar nisso. Mas enquanto nós estamos aqui, esse processo ainda não concluiu. Nós estamos com um corpo de morte, temos uma alma, um psique que foi muito desequilibrado pelo pecado, que governou o meu corpo até o momento que eu entreguei a vida para Jesus.
e temos agora o nosso espírito que foi recriado, que a Bíblia chama de processo de regeneração, e é esse espírito que está conectado com o Espírito de Deus, e é esse espírito que quer governar o nosso ser. Nós temos que permitir que o nosso espírito seja governado pelo Espírito Santo, para que a gente tenha uma vida abundante. E como é que é essa natureza carnal, né? Formada pela alma e pelo corpo? Não sei, acho que todos vocês devem conhecer, mas acho que faz bem eu trazer à memória uma historinha, uma parábolazinha do escorpião e do sapinho. Vocês já ouviram falar nessa parábola? Diz que um escorpião está na beira de um rio e tem um sapo na margem desse rio. E o escorpião faz um convite, faz um pedido ao sapo. Chega, ô sapinho, meu amigo, você poderia me levar para outra margem do rio? E o sapo, eu não sou nem louco de te levar, rapaz. Eu não. Chegar na metade ali do caminho, você vai me dar uma ferroada, eu vou morrer, e não só isso, nós vamos afundar e você vai morrer junto comigo. Não, não tem condição de te levar, não. Aí o escorpião, mas que isso, sapinho? Você acha que eu vou fazer isso com você, rapaz? Ué, eu sou maluco? Se eu estou querendo ir para o outro lado, tu acha que eu vou te dar uma ferroada? Isso é suicídio, porque você vai estar me conduzindo nas suas costas, eu vou te dar uma ferroada, você vai morrer, eu vou afundar, vou morrer junto contigo, rapaz. Eu sou maluco de fazer isso. Tem algum sentido isso? Aí o sapo, realmente não tem sentido. Vamos lá, vamos nessa, então eu vou te levar. E o escorpião montou nas costas do sapo, e o sapo foi levando o escorpião até a outra margem do rio. Na metade do caminho, o escorpião dá uma ferroada no sapo. E o sapo grita, ai, por que você fez isso? Agora o seu veneno está sendo inoculado em mim, eu vou morrer e você vai morrer junto comigo. Por que você fez isso? Você não sabia que você ia morrer junto comigo? Ele falou, sabia, sabe? Mas o problema é a minha natureza. Eu não consigo. O mal que eu não quero fazer, eu faço. É a minha natureza. Eu não consigo. O bem que eu quero fazer, eu não consigo fazer. É exatamente isso que o apóstolo Paulo fala em Romanos capítulo 7, sobre a nossa natureza. Essa natureza de escorpião, que herdou o mal, a maldade, quando nossos pais resolveram viver de forma independente de Deus. Então, queridos, essa é a obra do Espírito Santo. Não permitir que a nossa alma, que tem essa natureza de escorpião, domine o nosso ser. Então, toda hora, a nossa alma vai fazer aquilo que a Bíblia chama de semear para a carne. O que é semear? Fazer coisas que vão ter uma disposição mental que é contra a ação do Espírito Santo em nós. Por isso que a Bíblia diz que a carne milita contra o Espírito. A carne é inimiga de Deus, porque não consegue fazer o que Deus quer fazer em nós. Trazer aquela vida abundante. Então, quando eu permito, amados, quando eu permito que essa natureza carnal domine, qual é o primeiro sintoma disso? As minhas emoções, elas começam a entrar num processo de desequilíbrio. Elas entram num processo de desordem, porque elas saem do controle do homem exterior, do meu homem interior, do meu verdadeiro eu, regenerado pelo Espírito Santo. Os apetites do meu corpo vão me levar a cair em várias tentações. Porque esse corpo, essa natureza carnal, essa natureza de escorpião, ela está carregada de morte. Esse processo vai acontecer até o momento que nós fomos regenerados, sofremos a ressurreição de Cristo, que vai ser nos últimos tempos. É isso que Pedro está falando. Enquanto isso não acontecer, nós vamos estar sempre sujeitos a essas tentações. E eu não tenho, querido, é isso que é muito importante você entender. Nenhuma religião consegue. Não é o fato de você querer ser religioso que você vai conseguir permitir
que essa natureza carnal fique dominada. Que essas tentações não causem desordem em nosso ser. Nós só vamos conseguir isso com a ajuda do Espírito Santo de Deus. Por isso que a Bíblia diz, querido, isso é fantástico, a Bíblia diz isso de forma muito clara, muito cristalina, que Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Ele nos ajuda. O Espírito Santo, é por isso que Jesus chamou o Espírito Santo de Consolador e Cooperador. Ele está implantando a vida de Jesus em nós, irmãos. Como é que eu queria dar um exemplo disso. Certa feita, uma moça procurou o pastor da igreja num gabinete pastoral e ela estava profundamente descontrolada em suas emoções. Estava enfrentando um estado de depressão. Ela não conseguia sustentar os seus relacionamentos humanos. Ela acabava nutrindo ódio por homens. E conversando com o pastor, ela falou que isso era fruto de o pai dela ter violentado ela quando criança. E o pai já tinha morrido, mas ela continuava escravizada a aquela maldade que ela sofreu. E o pastor falou para ela: minha irmã, só tem uma maneira de você superar isso. Você tem que perdoar o seu pai. Você tem que pedir ajuda ao Espírito Santo de Deus, porque sozinha você não vai conseguir, porque essas lembranças são mais fortes, provocam emoções em você muito mais fortes. Você tem que pedir ajuda ao Espírito Santo. Espírito Santo, me ajude a perdoar o meu pai. Me ajude a prosseguir a minha vida. Me ajude a entrar nos relacionamentos. Até um dia eu vim ter um companheiro para que eu venha casar. Eu preciso de cura. Mas para isso é uma decisão sua. Você tem que decidir perdoar. E ela falou: eu não quero perdoar o meu pai. Quando ela diz não quero, ela está agindo igualzinho àquele escorpião que ferroou o sapinho no meio da lagoa e morreu junto com ele. Ela está permitindo que a sua natureza diabólica, a natureza do pecado que está dentro de nós, domine. Por isso que o salmista Davi, no Salmo 139, fala: Senhor, sonda-me, vê se há em mim um caminho mau. A gente tem que estar nessa meditação diária, nesse processo de arrependimento diário diante de Deus, suplicando a Deus, suplicando ajuda. É um processo de oração, confissão diária, que vai nos fortalecendo, que nos ajuda a implantar os frutos de Cristo em nós. A fé cristã, irmão, não é um estudo teológico. O que eu estou falando para você não é um estudo teológico, é um estudo prático mesmo. É um processo de rendição. Rendição diária. Isso que eu estou falando para vocês é palavra de Deus. Essa palavra de Deus tem que entrar no meu coração e provocar em mim rendição diária. Pedir perdão diário pelos pecados que nós cometemos, por atitudes que nós cometemos. E saber que Jesus Cristo vai estar nos perdoando, porque nós já somos perdoados por causa do que Cristo fez na cruz do Calvário. Então o perdão já está garantido, mas eu tenho que tomar a iniciativa disso, irmãos. É um processo de rendição. O problema é que nós somos muito negligentes em orar. Nós somos muito negligentes em clamar a Deus. Então a gente acaba permitindo que esses desejos carnais nos dominem, ditem como devemos viver. Por isso que os apetites do corpo acabam levando a gente a cometer atos que muitas vezes vai na contramão do que Deus quer. A cobiça humana, ela se manifesta em muitas áreas, se manifesta no amor ao poder, né, que a gente vê tantos cristãos envolvidos com poder político, não o poder político que vai trazer transformação da sociedade, mas o amor ao poder e o que o poder traz. O amor ao dinheiro, ao amor a prazeres e vícios que muitas vezes vão nos prejudicar.
Então, tudo isso é fruto da queda que transformou a humanidade, esses apetites desenfreados. E o Espírito Santo ele quer fazer o seguinte, ó, dar um basta nisso. Não permitir que essa natureza de escorpião se manifeste e que a gente vá vencendo, dia a dia. É aquilo que o apóstolo Paulo fala, eu esmurro o meu corpo, eu reduzo ele à servidão. Quer dizer, é um processo mesmo. A fé cristã não é brincadeira, irmãos. Não é a bobagem desses jargões evangelicais, neopentecostais, que não tem nada a ver com a palavra. Venha para Cristo e para de sofrer. Isso é mentira, irmãos. Não acredite nisso, nós vamos passar por situações difíceis. Estou falando isso desde o primeiro vídeo, mas tenha plena confiança. Jesus falou, tenha bom ânimo, porque eu venci o mundo. E se vocês estão enxertados em mim, eu sou a videira verdadeira, vocês vão vencer o mundo também. Então nós temos uma guerra, sem tréguas, contra essa natureza nossa, contra as forças espirituais malignas que querem empurrar a gente para obedecer essa natureza de escorpião. E nós precisamos de um processo de arrependimento diário. É a parábola do filho pródigo. Cair em si, que eu preciso mudar como marido, eu preciso mudar como pai, eu preciso mudar como filho, eu preciso mudar como esposa, eu preciso mudar como empresário, eu preciso mudar como professor. A terceira vez que eu vou falar isso para vocês, irmãos, mas eu vou falar mais uma vez, eu espero que talvez seja a última. Se tiverem oportunidade, assistam esse filme Cafarnaum. Porque você vai ter uma ideia muito clara da humanidade, das crianças, da vulnerabilidade humana. E isso vai ajudar, como cristão, a você ter mais compaixão, a ter mais misericórdia pelo próximo. E quando você tem mais compaixão e mais misericórdia pelo próximo, acontece aquilo que Jesus falou: o maior no meu reino é aquele que serve. Nós vamos aprendendo a servir, nós vamos aprendendo a ficar sintonizado com o Espírito Santo 24 horas por dia. Que, irmão, isso é lindo demais. E o poder de Deus vai nos transformando. Dia a dia. Cada ser humano transformado na imagem de Jesus Cristo, que é como Deus quer que o ser humano seja. Por isso que Jesus é chamado do primogênito dentre muitos irmãos. A minha alma, o meu psique, ele não é para ser refém de remédio tarja preta, refém de doutrinas humanas, refém de doutrinas políticas, filosofias políticas humanas, aquilo que Paulo fala em Colossenses. Não se deixe enredar por filosofias, por tradições de homens, não. Nós temos que ser, com 24 horas por dia, guiados, orientados pelo Espírito Santo de Deus, para que a ressurreição de Cristo comece já em nós, para que a vida de Deus comece a fluir através de nós. Isso é fé cristã, irmãos. Por isso que a palavra é tão importante, para que a gente tenha consciência dessa identidade. Maravilha, hein, irmão? Um domingo maravilhoso para você, queridos. E que Deus abençoe a sua vida. Amém?